o vento precioso do Espírito Santo esteja soprando agora em todos os lugares, em todas as casas aqui representadas. Nós pedimos, Pai, que a tua unção, Senhor, que renova, que transforma, a tua unção que retira todo o jugo maligno das nossas costas, esteja agora sendo derramada sobre a vida das suas filhas, Pai. Pedimos que o anjo do Senhor esteja com a espada desembainhada nesta hora, queimando e destruindo e desligando toda a artimanha do inimigo em nome de Jesus. Que a nossa mente, Jesus, esteja totalmente cativa à tua presença nesta hora. Que o Senhor possa lançar as tuas sementes e que elas possam germinar, que elas possam produzir frutos em tempo esperado, Pai. 30, 60, 100 por um. Senhor, pedimos que o Senhor esteja promovendo o arrependimento genuíno na vida das tuas filhas, porque nós sabemos que nós devemos, Pai, sempre nos mover através do arrependimento, através daquilo que o Senhor tem para consertar em nossas vidas. Pai, nós sabemos que quando o Senhor gera em nós um coração contrito, um coração arrependido, Pai, coisas novas e grandiosas, Pai, são colocadas diante de nós, Senhor Deus, como bênçãos dos céus, Pai. Ah, Deus, que o Senhor esteja promovendo nesta noite libertação, salvação, arrependimento, transformação, Pai. E também, Jesus, a alegria, Pai, a alegria que excede todo entendimento. Pai, que o Senhor esteja visitando aquelas que estão tristes nesta hora, aquelas que de alguma forma, Pai, necessitam do teu derramar, Pai, do teu cálice, Pai, precioso, de vinho do céu, Pai, o vinho santo, o vinho da alegria, Pai, que só pode ser derramada pelo Senhor, Pai. Jesus é o nosso vinho, é aquele que gera alegria nas nossas vidas. Ah, Pai, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor, Pai, venha batizar as tuas servas nesta noite, que a alegria do Senhor venha renovar os seus ânimos e dar força, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Quer começar falando alguma coisa ou não? Não. Posso começar? Será que se alguém pedir para participar, aí você tem que clicar aqui? Elas clicam. Não, a pessoa vai enviar e a gente tem que aceitar. Isso. Mas aí quando eu desliguei o meu... Então, agora eu não sei, hein? Cadê a Mimi? A Mi saiu. Oi, Marta. Então, tá bom. A gente está aprendendo, mas o negócio vai sair. Amém, minhas irmãs? Vamos lá, então, pegar o nosso material, o nosso guia de estudo, que é os 40 mulheres aí. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de conhecer Lia e aprender com as suas dificuldades e se alegrar com as alegrias dessa mulher também. E essa semana a gente está recebendo o presente aí da viúva de Sarepta. Sarepta, uma mulher realmente experimentada pelas provas da vida. Quantas de nós, né? Quantas de nós, em alguma área da nossa vida, a gente tem dificuldades grandiosas, monumentais. Às vezes a nossa mente, os nossos olhos se fecham também diante dessas dificuldades. Às vezes a gente não consegue encontrar uma resposta, um caminho, uma saída, mas sempre há saída para todas nós. Nós nunca estamos sozinhos. Amém? Eu vou pegar aqui na minha Bíblia, 1 Reis 17:9, que é o texto base aqui do nosso guia de estudo. Quem puder pegar aí sua Bíblia, vamos lá. 1 Reis 17:9. Tá, maravilhoso. Vamos lá. Eu vou ler, minhas irmãs, o texto, tá? Eu vou ler o texto todo,
porque eu acredito que a palavra de Deus, ela tem que ser ênfase aqui nos nossos estudos, amém? O texto ele é longo, mas eu vou ler para nós, para a gente poder entender o contexto dessa história. Vamos lá. A viúva de Sarepta, 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai até Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo, para que fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que ao dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. O 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e a botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que lhe falara a mistério de Elias. 17. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa. Sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e o chamou, e disse o Senhor meu Deus: rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Pergunta se estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um sinal, quem estiver me ouvindo, com o dedo. Porque o sinal tá fraco aqui, tá? Tá oscilando. Vou tomar uma aguinha pra gente começar. Estão ouvindo, tá? Não. Quer sentar aqui do meu lado? Não. Irmãs, vamos lá? Então, o texto que a gente acabou de ler, ele traz um primeiro panorama para nós aqui. O primeiro panorama que a palavra do Senhor nos traz é a pessoa de Elias, né? A pessoa que Elias representava aqui nesse período. Eu gosto muito de olhar para o tempo, onde a palavra, onde a história está sendo contada. Então nós percebemos que Elias, ele tinha acabado de sair de Quiriate, aonde Deus, ele sustentou ele por um bom tempo ali.
E a palavra do Senhor nos ensina que Elias ele foi sustentado em todo momento por corvos e pela água do riacho. E chega um período que o Senhor manda Elias sair dali e ir para a casa de uma mulher, para uma mulher viúva. Naquele período, minhas queridas, existiam muitas viúvas, muitas mesmo, porque era um período de muita fome, um período de muita, como que eu posso dizer, um período muito difícil em Israel. Então era comum haver viúvas, muitas. E essa viúva, ela foi escolhida por Deus entre todas as viúvas daquele período. O que é interessante nessa história, e que eu gosto muito, é que Elias ele estava fugindo de Jezabel. E o Senhor manda justamente Elias para uma cidade vizinha de Sidom. Sidom era a cidade de Jezabel. Justamente a cidade daquela mulher perversa. Então eu vejo assim que Deus, muitas vezes, ele trabalha com bom humor na nossa vida. Não é assim? E às vezes ele fala coisas para nós que a gente fica sem entender. Por que Deus está falando isso? Por que Deus está mandando eu fazer isso? Por que muitas vezes eu estou nesse lugar, eu fico sem entender e eu fico contestando? E eu tenho certeza que passou isso pela cabeça do profeta. O Senhor mandar ele justamente para uma terra estranha, aonde a idolatria fazia parte da cultura. Mas Israel também estava sofrendo com a idolatria. E uma idolatria num grau muito elevado. Porque nós percebemos que Jezabel, ela assume o reinado ali como esposa de Acabe e rapidamente ela traz a cultura do seu país para Israel. E o povo adota também, né, a idolatria. Por que Deus escolhe Elias? Por que Deus escolhe Elias, Fabrício? É lindo. Porque dentro do coração de Elias havia a mesma indignação que havia no coração do Senhor. Ele não estava contente com a realidade da sua nação. O coração dele doía muito de ver como o povo estava. Então Deus levanta este pequeno homem e faz dele um grande profeta. E ele passa a ser persona não grata, na linguagem de hoje, né? A gente viu aí no nosso país, nesses últimos anos, que o nosso presidente, atualmente, ele se tornou uma persona não grata, né? E existem, Donald Trump não, mas Donald Trump também é persona não grata de alguns países também. Por quê? Por ter suas opiniões, por falar muitas vezes o que precisa, ou por falar demais. Mas não é o caso do profeta Elias. Ele se tornou persona não grata porque ele protestava duramente contra esta mulher Jezabel. Então ele estava sendo ameaçado de morte nesses dias. E o Senhor manda ele ali para ter um encontro com esta mulher viúva, pobre e estrangeira. Olha só. Nesse contexto aqui, quando a gente estuda o povo de Israel, Fabrício, ele tem um costume muito, assim, xenofóbico, vamos dizer, o termo de hoje. Porque eles batem no peito de manhã e fazem a oração deles assim: Senhor, muito obrigado por eu não ser mulher. Senhor, muito obrigado por eu não ser estrangeiro. E Senhor, muito obrigado por eu não estar passando necessidade. Né? Então o Senhor envia um hebreu, um judeu para uma terra estranha. Mais um panorama dentro disso daí, que eu gosto de explanar esses panoramas para a gente entender bem. Esta mulher, ela seria hoje, na nossa cultura, considerada como uma pessoa que é adepta de uma religião de matriz africana, por exemplo. Porque na casa dela havia muitos deuses pagãos. E muitas vezes nós, como cristãos, nós temos uma ideia errada de como a gente lida com essas pessoas. Muitas vezes nós temos preconceito.
Muitas vezes a gente não aceita nem o que essas pessoas podem dar pra gente, né? A gente, às vezes, se ganhar uma comida, alguma coisa, a gente quer até jogar fora, não é assim? Muitos de nós, eu acredito que muitos de nós pensamos assim. E o Senhor envia este homem justamente para a casa de uma mulher nessa realidade, Fabrícia. Mas o Senhor diz para ele a palavra-chave: vai para a casa dessa viúva, porque eu já falei com ela. Então você fala assim, Catarina, como que nesse tempo o Senhor fala com uma mulher que se encontra nessa situação? Primeiro lugar, ela era gentílica, ela era estrangeira. Segundo lugar, ela era idólatra. Então o Senhor, ele tem suas maneiras de falar e de se comunicar, Fabrícia, com nós. Mas ela obedeceu. Mas sabe por que ela obedeceu? Porque certamente o Senhor revelou para ela em sonho, que é uma das maneiras mais comuns do Senhor falar com a gente. Eu acredito que certamente essa mulher deve ter sonhado e o Senhor deve ter falado com ela e ela deve ter recebido este trabalho, essa incumbência de receber este homem estrangeiro na terra dela. Olha que interessante. Esses tempos atrás eu vi um testemunho de um pastor missionário. Ele é um pastor que faz trabalho missionário no Amazonas. E havia ali uma tribo, não sei o nome da tribo, que ela tinha muita resistência em receber homens brancos na tribo. E eles já estavam por anos a fim, tentando entrar naquela tribo e não conseguiam. E aí, o ano passado, eles novamente, né, passaram por lá e tentaram entrar na tribo. E o pajé veio recebê-los ali. E o pajé aceita até estreitar uma conversa. E o pajé diz bem assim para o pastor: olha, desta vez eu vou aceitar que vocês entrem aqui. E eles ficam maravilhados. Aí ele pergunta ao pastor: mas por que o senhor vai aceitar? Porque a gente tentou tantas vezes. Ele falou assim: porque os meus sonhos, eu fui visitado por um homem, e este homem me disse que era para mim aceitar os homens que viriam aqui, porque eles mostrariam o caminho. E às vezes eu conheço pessoas que acham que o evangelho ele não precisa ser pregado a indígenas, a pessoas de outros países. E a gente vê a necessidade do evangelho chegar a todos os povos, línguas e nações, Fabrício. E foi isso que Deus fez na vida desta mulher. O Senhor envia ele a essa terra estrangeira, fugindo de uma mulher que queria matá-lo, coloca ele justamente a 50 quilômetros da cidade natal dela e faz com que ele se relacione com uma estrangeira. E o ponto que eu acho interessante, que é o que traz do livro para nós aqui, do estudo, fala da graça, Fabrício, da extensão da graça. Então, nesse período, né, a gente vê algo diferente acontecendo na história. Aconteceu em alguns momentos e também foi com mulheres. A gente vê Raabe recebendo ali os espias, e Raabe ali já conhecia a fama do rei de Israel, do Senhor de Israel ali, nosso Deus, e ela aceita o desafio de esconder aqueles homens. E aí o Senhor faz uma promessa para aquela mulher, que quando ele fosse destruir Jericó, Raabe seria trazida para Israel. Então, a graça sendo derramada na vida de Raabe, uma estrangeira. Nós vemos Ruth, a Moabita, também recebendo ali, através de Boaz, a graça de Deus sendo estendida na vida dela. E agora a gente vê esta mulher, né? Uma viúva, por assim dizer, estrangeira, recebendo ali o homem de Deus e atendendo às suas necessidades. E ela é muito sincera. Ela diz para o profeta que ela não tem nada para oferecer, que ela não tem nada. E o profeta rapidamente, ele vê a oportunidade para que Deus, ele fale por si só.
Porque muitas vezes nós queremos fazer coisas para que as pessoas entendam e recebam Senhor na vida deles. Mas nós não damos a oportunidade para que Deus mostre por si só. Então o profeta vê uma oportunidade e usa as palavras daquela mulher para que o milagre aconteça ali naquela casa. Então o profeta disse para ela assim: olha, como você foi obediente, porque ela rapidamente obedece. Você foi obediente, você atendeu aquilo que o Senhor tem para sua casa e para sua família. Nunca mais, né, vai faltar ali o trigo e o azeite na sua casa. E estudando esse texto, a gente vê que Elias fica muito tempo ali. Ele não fica uma semana, 2 dias, Fabrícia. O texto vai dizer que ele fica anos naquela casa. Anos. Olha, eu fico pensando, imagina a gente receber um estrangeiro na nossa casa hoje. Pensa aí as irmãs do manto que o Senhor revela oculto e escondido em sonho, né? Que aqui tem várias irmãs assim. O Senhor trabalha demais revelando dessa forma, né? E eu adoro. Aí ele fala para vocês assim: olha que bonitas, vou mandar um estrangeiro aí na sua casa e você vai ter que dar comida e você vai ter que dar cama, e ele não vai morar uma semana não, tá? Porque visita é uma semana só, né, gente? No máximo. Vocês receberiam esse desafio? Mesmo o Senhor falando? Será? Minhas amadas. Então a gente vê aqui a obediência na vida dessa mulher e a fé. A fé. Porque ela conhecia o Deus de Israel de ouvir falar. E ela tem um encontro com ele por sonho. E ela atende prontamente a chamada desse homem, né? Que é Jesus, eu acredito. Eu acredito que foi o próprio Jesus que apareceu para ela nessa chamada de graça. Nessa chamada de extensão de graça. E depois de um tempo ali, os dois compartilhando e vivendo ali, né? O texto não fala se Elias pregava para ela ou não. Eu acredito que Elias não pregava o tempo todo, não, né? O Senhor usou ele em momentos específicos ali, para que a glória de Deus fosse manifestada. E a gente vê o primeiro ponto, que ele entra como providência. E no segundo ponto, a gente percebe essa mulher tendo o seu filho ali morrendo. E ela se entristece e ela faz uma pergunta: será que o Senhor, ele está derramando o seu juízo por causa dos meus pecados? E aí o profeta também faz uma oração dura: Senhor, eu tô aqui, eu tô sendo escondido, guardado aqui, né? E o Senhor vai e mata o filho da viúva? Então mais um golpe na vida dessa mulher. Essa mulher, ela tinha perdido o marido. O golpe já tinha sido grande na vida dela. E agora, na sequência, ela se vê numa situação de necessidade, porque Elias disse que não ia chover durante 3 anos e meio, e não choveu. Todo mundo estava sofrendo com a fome. E agora a gente vê esta mulher sofrendo com a perca do seu filho. E aí Elias vai ensinar algo muito precioso para essa mulher, que é o que a gente tem que trazer também para as nossas vidas, né? O primeiro ponto, a gente aprende que as coisas não são como a gente imagina. Deus não vai operar muitas vezes por padrões. Ele vai muitas vezes usar as coisas loucas deste mundo para fazer a vontade dele, né? O segundo ponto, a gente aprende com a obediência e a fé dessa mulher. O quarto ponto, a gente vê a graça de Deus sendo derramada nessa casa e nesta família. Uma família sendo alcançada pelo testemunho do profeta. O outro ponto que a gente vê agora, o mais importante, eu acredito, é que Elias pega este menino, leva para um cômodo acima
e começa ali a orar. E a Bíblia diz que ele foi insistente na sua oração, Fabrício. A Bíblia diz que ele pede 3 vezes ao Senhor. Então isso demonstra persistência. Isso se chama oração intercessória. Quando você clama, clama, clama. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então o Senhor orou, fez uma oração intercessória em favor daquela casa, daquela família. E aí a Bíblia vai nos relatar que aquela criança ressuscita. Então a oração é um ponto muito importante nas nossas vidas. A oração, ela vai trazer através delas grandes testemunhos. Muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidas por conta dos problemas da vida, assim como esta mulher que estava subjugada com o título de viúva, estava num momento onde a morte literalmente estava sobre a sua casa. Ela estava tomada de uma fraqueza muito grande. Ela não tinha mais nada a perder. E eu acredito que o Senhor trata muito nas nossas vidas com esse tipo de prova, de ambiente, de clima espiritual. Quando não há mais saída, quando não tem mais o que ser feito, quando a gente acha que tudo está terminado, ele manda um sopro. Ele manda coisas assim que a gente não imagina. E talvez a gente até rejeita o braço estendido do Senhor. Não tem a história lá do rapaz que a inundação lá, a inundação tomou conta de tudo, e ele tá lá em cima de um prédio pedindo socorro, e manda bombeiro, manda barco, manda tudo, e ele espera que não. Ele quer que a própria mão de Deus venha e tire ele de lá, e aí ele morre. Ele morre, Fabrício, porque ele tem padrões religiosos fechados na mente dele. E o Senhor, ele trabalha com as coisas loucas deste mundo. Talvez ele tenha mostrado para você e você não tenha entendido, tem mostrado para mim esses padrões de loucura do nosso Deus, que não é loucura, né? Que é a soberania e a sabedoria de Deus, que para nós humanos é loucura. E através de coisas simples, como a gente orar, se prostrar, se render e clamar, o Senhor faz coisas grandes e maravilhosas em nossas vidas. E é uma história assim que nos ensina muito, que vem trabalhar muitos pontos na nossa vida. E eu acho que um dos pontos chaves que o Senhor trabalha aqui é a religiosidade. A religiosidade tem prendido as pessoas numa visão quadrada, numa visão fechada. E o Senhor quer que o povo dele vá além disso. O Senhor quer que aqueles que têm o coração totalmente voltado para o Senhor saia, né, da caixa da religiosidade. Os nossos paradigmas, talvez moldados e pintados pela religião, pela placa da igreja que a gente segue, ela está fazendo com que a gente fique num caminho aonde a gente não consegue enxergar o além daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente não consegue abrir o nosso coração para o novo do Senhor, porque a nossa mente está debilitada, né, num problema terrível que é a religiosidade. E eu tenho escutado muitos testemunhos de pessoas e reclamações, principalmente nas visitas que a gente faz, mas fala, fulana é crente, a fulana é isso, é aquilo, mas a gente vê ali testemunhos ou a maneira da pessoa agir que não bate com aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Então a gente vê que as pessoas estão tomadas, literalmente, por um espírito de religiosidade. Então eu acredito que a graça é a resposta para tudo isso. Porque através da graça nós conseguimos enxergar com os olhos de Deus as situações,
as pessoas através da fé também, Fabrício, da obediência, né? Eu acredito que esta noite, aquilo que o Senhor tem falado para nós, é que a gente se entregue totalmente. Que eu queria falar uma palavra aqui, mas eu não estou conseguindo lembrar agora, que vai definir, para que a gente se renda à vontade do Senhor, aos planos do Senhor. Elias se rendeu, né? Elias se rendeu à vontade do Senhor. A viúva de Sarepta, sem ela conhecer ao Senhor verdadeiramente, ela se rendeu à vontade do Senhor. Então que nós, esta noite, nós possamos nos render verdadeiramente àquilo que o Senhor tem proposto, e que muitas vezes para nós é confusão, é loucura, a gente não consegue entender. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos durante esta semana, e que a gente consiga alcançar lugares altos, lugares profundos, que a gente consiga ser submergida pelas águas que o Senhor tem para nós, que a gente consiga ascender lugares que a gente nunca imaginou que a gente pudesse estar ou alcançar, saindo da religiosidade e se rendendo completamente à graça de Deus, à vontade de Deus, e sermos corajosas como a viúva de Sarepta. Amém? Eu decidi mudar um pouco a abordagem, minhas irmãs. Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra e que vocês possam refletir. Eu gostaria de dar oportunidade para as irmãs que querem também colocar alguma coisa, né, dentro deste assunto que a gente trouxe agora, que é tão importante para nós nesses dias. Sair da caixa da religiosidade, conseguir romper, literalmente. Podem ficar na liberdade, minhas irmãs. Quer falar, Fábio? Vamos fazer um bate-papo? Deixa eu tentar ir aí. Vamos, vem cá. Eu vou tentar virar. Será que dá? Aí dá, né? Dá. Olá! Vocês podem ligar o microfone de vocês. Deixa eu ver, cadê você, Gabi? Mais pra cá. A Gabi fica juntinha de mim. Aí, ligou o microfone. Mi, Marta. Não, tá tudo trancado. Tá tudo trancado os microfones. Não tá ouvindo? Nós? Tá sem voz? Não, tá. Angélica, tá ouvindo? Gi, tá ouvindo? Tá baixinho da Angélica Marta, também. teu microfone tá desligado. Mi. A Keila. A Patrulha Canina tá no fundo. Ah, mas vocês estão ouvindo, né? Ah! Ai, tem problema. O meu tá no máximo. Vocês conseguiram ouvir bem, né? Sim. Amém, amém, amém. Olha lá, meio que caiu. Alguém quer comentar alguma coisa? Hoje nós íamos ter uma convidada, Pode mas deixar, pode daí surgiu um imprevisto e ela não pôde vir. A nossa ideia era fazer um bate-papo no final, mas nós estamos reunidos e vamos fazer esse bate-papo para quê? Para que possa abrir a nossa mente, que nós possamos renovar o nosso entendimento. Então, assim, um dos pontos que eu vejo sobre a viúva como viúva também, que eu sou, então a gente consegue sentir um pouco o drama que essa mulher estava vivendo naquela época
passando dificuldade, né? E eu entendo, cara, que talvez Deus enviou Elias até a casa da viúva porque ela tenha decidido. Talvez ela entendeu, Elias é um servo de Deus, então eu vou aceitar, mesmo sendo estrangeira, né? E ela aceitou. Então, o que eu vejo, né, nessa situação é a graça de Deus. A graça de Deus. Ai, meu Deus. Ai, Yaksa. Então, a graça de Deus estabeleceu naquela situação para que outras coisas acontecessem em Israel também, né? Só que o ponto mais importante que eu consigo entender nessa história, nesse contexto, aleluia, glória a Deus. Tá cortando? Tá meio caindo, Angélica. Tá caindo, tá oscilando um pouco a internet. Mas vai ficar gravado. Então, o que eu vejo mais de importante, a graça de Deus. E quando a Ká fala a respeito, né, da religiosidade, então isso também cabe a nós. Eu vou à igreja, eu tenho me santificado, eu tenho feito, eu sou, né, uma boa samaritana, eu acho que eu sou boa, eu acho que eu tenho sido benevolente com as outras pessoas, sabe? Tá caindo, cara. Tá. E então, será que vai cair? Vamos esperar. Tá muito ruim. Angélica, né? Tá muito ruim, Angélica? Tá caindo. Vamos olhar aqui, cara. Entra. Dá um sino. Internet. Clica lá. A gente vai tentar reconectar de novo. Tá conectada. Mas a de baixo sem acesso, ó. Conectada. Isso. Caiu todo mundo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó. Ixi, agora. Acho que caiu. Ligar. Aí. O meu. Procura o meu, fala. Não enxerga. Nem Ih, já era. Nós já vamos ter que enviar o link de novo. Tem alguém aí? Não, cai aqui, ó. Estamos aqui. Vocês estão ouvindo? Sumiu pra nós todo mundo. A gente aqui. sumiu, mas vocês conseguem ouvir? Sim. Tranquilo, então. Tem mais alguém? Só tá você, Mi? Caiu. Caiu. E agora? Mas elas estão ouvindo. Não, acho que só tá a Mi. Em uso. Pode concluir, Fá. Estão ouvindo. Então tá bom. Mesmo mas, sem ver. mas vai ficar gravado, né? Vai. Acho que perdemos. Uhum. Então, cara, quando eu ouço assim, Fala, falar dessa graça de Deus, acho que não estão mais a gente aqui. Tá cortando. Vai cortar um pouquinho, mas a gente já vai Nós finalizar. vamos concluir já, Angélica, tá? Então, deixa eu vir mais pra cá pra pegar você aqui, cara. Nós já vamos concluir porque realmente o sinal tá oscilando bastante. Então, assim, quando, né, onde que eu parei? Na graça. Né, quando ali, né, quando fala ali sobre a graça de Deus, nós entendemos que com todo esse nosso caminhar diante de Deus, né, de nós nos acharmos muito certas, muito dignas, muito santas, eu estou fazendo tudo certo, mas a gente encontra em nós essa religiosidade. Querendo ou não, nós somos muito falhos. E
Então, quando vem a graça de Deus, nós só conseguimos entender, porque a graça de Deus é algo sobrenatural. Então, é isso que você falou, né? Que nós precisamos, né, nos envolver mais para que o sobrenatural de Deus só vai acontecer essa graça quando a gente verdadeiramente provamos o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o reino espiritual não é isso aqui que nós vivemos, esse cotidiano, essa loucura terrena. O sobrenatural de Deus, eu acredito que são atmosferas para a gente atingir. Então não é de qualquer maneira que nós entramos no Santo dos Santos. Então eu acredito que Deus, ele tinha uma situação e ele precisava agir com a graça dele. E eu acredito que só pode acontecer a graça de Deus quando acontece esse sobrenatural, e é o que nós temos que provar. E aí quando vem o sobrenatural de Deus, distingue toda a religiosidade, todo o meu eu, né, cara? Todas as minhas... Meu eu impetuoso, minhas convicções, as minhas... Por isso que o Senhor nos chama para se render. Se renda. E deixa eu te mostrar toda a verdade, do jeito que ela é. Né? Ali, nas entrelinhas, naquilo que você não está vendo. Né? Anula o meu eu, a minha religiosidade, anula tudo aquilo que eu achava que era e não é. Né? E ele vem e transforma. E a graça dele é derramada, mas nós só conseguimos atingir, sentir essa graça provando o sobrenatural de Deus. Amém. Amém. Angélica, você está ouvindo? Pouquinho, mas dá um pouquinho. Então, nós vamos encerrar porque oscilou bem a internet. E convidar você, Angélica, para estar. Cadê a Angélica? Finalizando a oração para nós. Ai, que caiu. Será que a Emily pode orar por nós? Pode. Lá, a Angélica voltou. Angélica. Oi. Encerra com a oração para nós. Você pode fazer uma oração para encerrar, minha irmã? Você sabe que nós estamos em 3 aqui, né? Pelo jeito. Saiu tudo? Saiu. Saiu, acho que, né? Caiu. A internet está ruim. Tá. Mas o Senhor fala que quando tem um ou mais dois, Deus está. Amém. E nós sabemos que o Senhor está conosco aqui. É verdade. Então eu acredito que foi uma bênção de Deus, foi um ensino maravilhoso. Porque nós estamos aprendendo a sair da religiosidade. Amém. Sabe? Porque o foi feito livre. O Senhor, ele quer, né, trabalhar, ele quer que a gente pregue a palavra. E às vezes nós ficamos em 4 paredes e às vezes não fazemos nada, né? É verdade. Aquela mulher, né, não tinha que oferecer, ela não tinha nada, né? Mas Deus viu o coração, Deus viu o que aquela mulher estava sofrendo pelo aquele filho, né? Nossa, falei, meu Deus, imagine ela, né? Então eu acredito assim que foi uma bênção de Deus e a gente aprendendo, né? Isso aí é umas fatias de bolo. A gente se ajunta e coopera, né? É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Amém. Que venha o teu reino sobre a nossa vida, Pai. Tira mesmo essa religiosidade, Pai. Queremos te servir, Pai. É verdade. Queremos fazer a Glória tua a Deus, vontade, verdade. e abre nossa mente, nosso coração, Pai, de sabedoria, Senhor, para que nós podemos estar na tua direção, Senhor. E que venha abençoando a cada uma de nós aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Que o teu reino venha, que a tua vontade venha, Senhor. Porque o céu está aberto, Senhor. Basta nós olharmos e ver o que a grandeza do Senhor. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Angélica.
Amém. Obrigada, Angélica. Deus abençoe, irmãs. Amém. Fiquem na paz do Senhor, tá? Amém. Ai, vou dar uma cortada. Beijo. Beijo, tchau para todo mundo. Beijo. Muito obrigada. Beijo.